Nós falamos. Graças a Deus. Esqueci de abrir o lado que vai levar. Pode sentar. Glória a Deus. O pastor surpreendeu hoje, né? Que só volta aí. Pois é, ele está dormindo, tem dia que ele não quer cantar. Eu só respondendo o talento. É. Graças a Deus, né? Meus amigos, eu quero 4 pessoas em pé, corajoso, goste minha Bíblia. É? 4 pessoas em pé. Cadê a Bíblia, André? Tá pra você aí. Isso, meu filho, isso mesmo. Você quer o Pai. Amém? Vamos abrir Gênesis. Nós vamos ver 4 textos. Você aí, o pastor vai pregar ele também. Não deve ter um texto ele vai pregar 40 minutos. Gênesis, nós vamos continuar aquela palavra que nós começamos a última vez que nós pregamos aqui. Então vamos ler Gênesis, capítulo 13. O primeiro vai levantar e vai ler do versículo 1. Glória a Deus. Versículo 1 até o 3. É o 3? Capítulo 13, versículo 1 até o 3. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde ele tivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Deu 4 também, mano. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Amém. Gênesis 17. Cadê o soldado aí em pé? Gênesis 17. Do 1 ao 6. Isso. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que meu concerto contigo e serás o pai de uma Está lendo 17? multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Amém. Agora 22. Capítulo 22. Capítulo 22. Glória a Deus. Pode ler do 1 ao 4. E acontecendo depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e quem amas, e vai da terra de Moriá, e oferecer ali holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou
lhe disseram. Ao terceiro dia levantou Abraão a seus olhos e viu o lugar de longe. Glória a Deus. Amém. Agora alguém leia mais para baixo um pouco aí, do 16 até o 18. Mesmo capítulo 28, 16, 17 e 18. Disse por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, portanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, portanto obedecestes a minha voz. Amém. Graças a Deus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Nós queremos pedir nesse momento que o teu Espírito Santo venha nos auxiliar. Glória a Deus. Não somos nada, Senhor, somos apenas um vaso, e um vaso ainda de barro, que pode ser quebrado. Peço nesta hora a tua graça, a tua unção, repreendo toda força contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor. Declaro vencido em nome de Jesus, e que a nossa mente, ó Deus, que a mente do teu povo esteja aberta nesta noite para receber a tua palavra, Senhor, e que teu Espírito Santo possa vir ao encontro de cada necessidade nesta noite, pois nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Se não dá para pregar tudo hoje, a gente prega um pouquinho. Prezados, a outra vez que nós estávamos falando sobre Abraão, nós estamos fazendo alguns destaques sobre a vida de Abraão. Tentar lembrar todos os destaques que nós falamos. Primeiro, Deus queria que Abraão estivesse na terra onde o propósito dele ia se cumprir. Segundo, Deus queria que todas as pessoas que não faziam parte do plano de Deus fossem afastadas da vida de Abraão. Quarto, depois eu penso no segundo. Quarto, Deus corrigiu a trajetória da vida de Abraão, que estava se desviando do propósito de Deus. Eu não esqueci do segundo, quem tem boa memória aí? Mas está faltando um aí, que eu esqueci. E hoje nós queremos continuar falando sobre alguns destaques, meus prezados, da vida de Abraão. Se eu lembrar depois eu falo. E nós sabemos, prezados, que Abraão, nosso quinto destaque da vida de Abraão, é que Abraão possuía uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Aleluia. Por que nós podemos afirmar isso? Porque em cada lugar que Abraão chegava, ele levantava, ele edificava um altar ao Senhor, e ali ele invocava o nome do Senhor. Fazer um altar não era uma coisa assim muito fácil. Por quê? Porque o altar deveria ser de pedras, não devia ser de pedras lavradas, né? Era uma orientação que está lá em Levítico. Mas eu creio assim que Abraão não tinha uma ferramenta para ele cortar algumas pedras. Então, fazer um altar era algo que dava trabalho. Tinha que juntar pedras, e o altar ele tinha que ser até uma certa altura, ele tem que ser uma coisa que se elevava do chão. E Abraão, em cada lugar que ele chegava, quando ele chegou na terra de Canaã, ele edificava um altar ao Senhor, e ali ele invocava o nome do Senhor, ali ele buscava o nome do Senhor. E nós sabemos pelo menos de 4 lugares que ele edificou um altar. Quando ele chegou em Canaã, em Siquém, ele edificou um altar ali. Ali não se fala que ele invocou o nome do Senhor, mas quando ele vai em Betel, fica entre Betel e Ai, ele edifica novamente um altar ao Senhor, e ali ele invoca o nome do Senhor. E quando ele desce ao Egito, que ele passa aquela vergonha lá no Egito que nós falamos, que ele nega que Sara é sua esposa, ele volta, ele vai para o altar de Betel novamente,
e ali ele invoca o nome do Senhor. Ele tinha essa atitude. Ele voltava ao lugar aonde ele havia elevado um altar ao Senhor. Ele estava sempre ali. Ele tinha saudade, ele tinha vontade de estar. Ele se lembrava em buscar a Deus e ele ia para aqueles altares que ele buscava o nome do Senhor. E eu acredito, prezados, que nós precisamos ter na nossa casa um lugar onde nós vamos sempre ali buscar ao Senhor. Grandes pregadores têm falado que é bom você escolher sempre o mesmo lugar, porque você se familiariza com o lugar, e mesmo que você abra os olhos para buscar o Senhor, para louvar o Senhor, você vê sempre as mesmas coisas e nada vai te distrair. Então é bom você estar sempre no mesmo lugar. E todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, meus prezados, nós vamos saber que nós vamos cuidar do altar de Deus, que é a nossa vida. Abraão, ele não somente edificava altares ao Senhor, mas ele cuidava daquele que ele edificava. Quando ele oferecia um sacrifício a Deus, ele procurava tomar conta daquilo. E certa vez, quando ele separou-se do seu sobrinho Ló, ele edificou um altar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele perguntou para Deus: Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou ter descendentes, que eu vou ser uma grande nação, mas como que vai acontecer isso? E aí Deus disse para ele que que sairia dele uma pessoa, que seria aquele que todas as nações da terra seriam abençoadas. E ali ele edifica um altar ao Senhor. O Senhor pede para ele um novilho, uma cabra, um cordeiro, uma rola e 2 pombinhos, e um pombinho, e coloca sobre aquele altar. Aqueles animais são cortados ao meio e colocados sobre o altar. As aves não são cortadas, e Abraão fica ali na expectativa de saber o que ia acontecer, o que é que de fato ia Deus fazer com ele naquele dia, qual seria o meio da manifestação de Deus. E o tempo foi passando e nada acontecia. E quando chega a noite, caiu-se um profundo sono sobre Abraão. Mas quando chega a noite, no começo da noite, as aves de rapina começam a descer para querer pegar a oferta que estava sobre o altar. E Abraão enxotava aquelas aves. Ele não impedia que aquelas aves viessem até o altar de Deus para comer a oferta do Senhor. Ele cuidava do altar de Deus. Ele não somente construía, ele não somente apresentava, mas ele procurava preservar aquilo que é de Deus. Irmãos, e muitas vezes as aves de rapina, elas vêm sobre a nossa vida. Satanás, ele envia suas setas, e muitas vezes ele quer tirar aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor, aquilo que nos custou alguma coisa, custou um esforço, custou até bens, e o diabo muitas vezes envia os seus emissários para tentar destruir aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. E nós precisamos ter a mesma atitude de Abraão. Nós precisamos enxotar essas aves de rapina. Nós precisamos ser: isso aqui é de Deus, eu sou de Deus, a minha vida é um altar consagrado ao Senhor, e eu não vou admitir na minha vida nada que venha deste mundo, porque o mundo está aí, o diabo está aí, e ele está enviando hoje dentro dos nossos lares, na nossa televisão, e nós muitas vezes precisamos desligar a nossa televisão e rejeitar aquilo que o diabo está enviando, porque muitas vezes depois de você assistir um filme que não tem nada de Deus, que transmite coisas ruins para a sua família, você se levanta ali, você se levanta vazio, você se levanta triste, porque o diabo enviou as aves de rapina e levou da sua vida aquilo que Deus tinha dado para você, tinha dado para mim. Então nós precisamos tomar cuidado com o altar de Deus. A Bíblia diz, meus prezados: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Aleluia. Que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Aleluia. Quem é de Deus, ele sabe, aleluia, que o Espírito habita nele.
Quem é de Deus sabe que ele é morada de Deus em espírito, e que o Espírito se manifesta nele. Quando ele vai oferecer alguma coisa a Deus em oração, em louvor, ele recebe a unção de Deus, ele recebe a visitação de Deus na sua vida. Mas aquele que ainda não é de Deus, ele não sente o Espírito de Deus na sua vida. Nós somos templo de Deus, e a palavra de Deus diz assim, meus prezados: quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O santuário de Deus sois vós. Existem dois jeitos de destruirmos o altar de Deus. Primeiro é a autodestruição. Eu faço coisas, eu vivo de uma forma que eu vou destruindo o altar, o templo de Deus na minha vida. E às vezes nós podemos atingir pessoas também. Quantas pessoas que às vezes não estão entristecidas, estão apagadas, estão distantes de Deus, porque eles perderam por causa de coisas que aconteceram. Quem sabe eu provoquei isso, quem sabe nós provocamos isso, e pessoas às vezes têm entristecido o seu coração e não conseguem se levantar. E nós precisamos tomar cuidado. Se Paulo está dizendo, se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, precisamos, nós vamos cuidar do altar de Deus. Abraão tinha uma missão, que dele haveria de surgir uma grande nação. Ele tinha algo a fazer nesta terra. Ele seria pai de multidões. E ele não perdeu o foco. Ele não se desviou do propósito, porque ele estava sempre construindo um altar ao Senhor. Ele estava sempre levando a Deus em oração a sua necessidade, quem sabe o seu propósito. E ele continuava naquele propósito de Deus. Ele foi chamado por Deus com 75 anos e morreu aos 175. Durante esses 100 anos, ele procurou sempre construir um altar ao Senhor. E nunca perdeu o foco. Glória a Deus. Muitas vezes nós, prezados, principalmente aqueles que são obreiros, aqueles que são chamados no mundo político para exercer um cargo político, um governador, um senador, um prefeito, muitas vezes são levantados por Deus para fazer alguma coisa pela sociedade, são levantados por Deus para ser um arauto de Deus lá na Câmara dos Vereadores, dos deputados, no Senado, e muitas dessas pessoas, elas perdem o foco, deixam Deus de lado, deixam de buscar Deus, deixam de buscar o Senhor e se envolvem em tantas coisas e dizem: não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Perderam o relacionamento, perderam a comunhão com toda a obra e estão fazendo aquilo que muitas vezes Deus não mandou fazer. Ministros de louvor, a primeira coisa que ele precisa fazer quando ele vai ministrar o louvor, ele tem que buscar o Senhor. Mas o que muitas vezes eles fazem, vamos buscar um louvor que é algo que todo mundo está cantando, vamos fazer uma coisa que seja fácil de fazer. Muitas vezes nós que pregamos a palavra, pastores que pregam a palavra, em vez de buscar primeiramente o Senhor, nós vamos lá naquele livrinho amarelado de esboço nosso, aquela pasta de esboço nossa amarelada, e vamos lá e vamos dizer: esse sermão aqui é o sermão de hoje, eu preguei lá no tempo de Daga de Noé, e agora eu vou pregar de novo aqui, e vai ser uma bênção, porque naquele dia foi uma bênção. E não é assim. Nós precisamos buscar primeiro o Senhor da obra e dizer: Senhor, o que eu preciso falar, qual é o hino que nós vamos cantar, e Deus, pelo Espírito Santo, se nós temos o Espírito Santo, Ele vai falar conosco, Ele vai falar no nosso coração, e o resultado é bênção de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Glória a Deus. Quando Daniel, meus prezados, estava lá na Babilônia, ele passou pelo menos por 4 imperadores, se eu não me engano. Viveu talvez mais de 70 anos na Babilônia.
E o final da sua vida, lá no finalzinho da sua vida, ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele manteve uma vida de relacionamento com Deus. Quando ele soube que a escritura estava assinada, ele não teve medo. Ele abriu a janela da sua casa, do seu quarto, que mirava para Jerusalém, e ali ele se colocava de joelhos, e 3 vezes por dia ele buscava o Senhor. Ele sabia que tudo que ele ia fazer ali na Babilônia, ele precisava da direção de Deus, ele precisava da orientação do Senhor, e Deus sustentou a vida de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Abraão, meus prezados, ele não perdeu esse foco, esse relacionamento, esta comunhão com Deus. E nós precisamos cada dia dizer: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Amém. Glória a Deus. Senhor, a minha vida é vazia, e eu preciso que o Senhor esteja na minha vida. Eu preciso que o Senhor me mostre tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Então, prezados, Abraão ele mantinha uma vida de comunhão com Deus. O outro ponto que nós queremos falar agora está no capítulo 17. Glória a Deus. Abraão, um outro destaque que nós fazemos aqui da vida de Abraão é que Deus mudou o nome de Abraão, de Abraão para Abraão. Na Bíblia nós conhecemos Abraão, que Deus mudou o nome. Nós conhecemos a esposa dele, Sarai, que se mudou para Sara. Nós conhecemos Jacó para Israel. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Não me lembro de algum outro nome que Deus tenha mudado especificamente. Nós encontramos outras pessoas que os nomes foram mudados, mas não foi Deus quem mudou. E por que Deus muda o nome de uma pessoa, será? Eu acredito, pesados, que a pessoa entra numa fase diferente de relacionamento com Deus. Essa pessoa está vivendo um novo estágio na sua vida, e o seu nome precisa ser mudado. O nome de Abraão foi mudado para Abraão porque ele seria pai de multidões. Qual era o seu nome antigamente? Quando alguém se dirigia a você antes de você conhecer, muitas vezes tem pessoas que têm um nome e um sobrenome, né? João, o maconheiro. Tem João aqui não, né? Tem. Mas não é você, não. Sempre vai existir no passado alguém tinha um nome na frente, mas hoje nós temos um novo nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus mudou o nome de Abraão, porque Abraão cresceu. Abraão estava agora vivendo uma nova vida, uma vida de restauração, uma vida de comunhão, uma vida que estava glorificando o nome do Senhor, uma vida de suprema obediência a Deus, e ele então recebeu esse novo nome. Existem outras pessoas na Bíblia, prezados, que o nome foi mudado, mas foi um estágio da vida. Por exemplo, José do Egito. Como é que é o nome de José mesmo? Foi mudado, alguém sabe? Asenate Paneia. Vamos falar Asenate Paneia, outra Asenate Paneia. Josué era Oséias. Noemi, Mara. Daniel, Beltesazar. E os seus 3 amigos, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, tudo bom, né? A memória está funcionando. Aleluia. Aleluia. A criatina está fazendo bem. Então, meus pesados, Deus muda o nome de pessoas, porque muitas vezes há também a mudança de caráter. No caso de Jacó, Deus mudou para Israel, príncipe de Deus, porque ele naquela noite lá, ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi mudada. Glória a Deus. Aleluia. Conta-se a história, meus prezados, que certa vez um soldado de Alexandre o Grande entre aspas, Alexandre o Grande, porque era um grande conquistador, era um soldado, mas ele perdeu uma outra parte da sua vida.
Alexandre o Grande foi em busca do soldado desertor. E quando trouxeram aquele soldado diante de Alexandre, Alexandre, chateado com aquele desertor, perguntou para ele: qual que é o seu nome? E para a surpresa de Alexandre, ele disse: eu chamo Alexandre. E Alexandre o Grande olhou para ele e disse: ou você muda de nome, ou você muda de vida, porque eu sou um conquistador. Podemos parafrasear assim. Então, muitas vezes, prezados, pessoas recebem um novo nome, porque suas vidas são mudadas. Pessoas recebem um novo nome, porque passa de uma fase para outra. Geralmente a mulher, quando se casa, ela muda o sobrenome, né? Eu conheço uma pessoa, ela se casou, estou sempre pensando com fio aqui, já perceberam isso? Ela se casou e disse: vou tirar o sobrenome dessa família, eu detesto esse sobrenome. Está quase se divorciando e vai ter que voltar o nome que ele herdou. Irmãos, nós recebemos hoje um novo nome, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim que um dia nós estaremos lá nos céus e nós vamos receber uma pedra branca. E o que vai ter lá? Vai ter lá um novo nome que ninguém conhece, mas só a pessoa que o recebe. Você vai abrir aquela pedrinha, você vai receber aquela pedrinha e vai olhar. Que maravilha, combina comigo. Era esse nome que eu queria. Aquele nome que eu tinha lá na terra, eu detestava. Eu entendi assim, detesto o nome que tem. Eu conheci uma pessoa que dizia: se eu pudesse, eu mudaria o meu nome. Se eu pudesse, porque eu sou caro. Então, nós vamos receber naquele dia uma pedra branca. Aleluia. Quem quer receber essa pedra branca? Eu também quero receber, e nós vamos receber esse novo nome, e nós vamos anunciar para todo mundo: olha o meu nome, me chame daqui para frente disso, esquece que eu me chamava sério. E nós vamos receber esse nome, e esse nome, meus prezados, vai ter tudo a ver com a nossa vida daí para frente. Eu acredito na palavra de Deus que isso vai acontecer. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu acredito. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a minha mente se abre para saber que aquilo que está escrito aqui não foi produto de mente humana, mas foi a mente de Deus inspirando homens para que escrevesse as Escrituras. Nós vamos receber o novo nome, aleluia, naquele dia. O apóstolo João diz assim: amados, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não está revelado o que haveremos de ser. Mas quando Ele aparecer, nós seremos como Ele é, pois haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Existem muitas coisas que Deus, Ele quer fazer, Ele quer mostrar para os seus filhos. Mas como eu posso alcançar esse novo nome? A Bíblia diz: aquele que recebe a Jesus como Salvador, o seu nome está escrito hoje no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Está a célula hoje. Está o teu nome lá hoje. Então aquele que recebe a Jesus, o seu nome é colocado lá no livro da vida. Aí Apocalipse diz que abriu-se os livros, que abriu-se o livro da vida, e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no mar de fogo. Mas aqueles que estão com o seu nome escrito lá no livro da vida vão receber aquela pedra branca. Aleluia. O seu nome vai ser chamado, mas você vai receber a pedra branca. Glória a Deus. Essa, meus prezados, é a nossa esperança. Então, prezados, esse é outro estágio da vida de Abraão. Agora nós vamos para o capítulo 22. Se não der para terminar, nós vamos terminar. Capítulo 22. Mais dois estágios da vida de Abraão. Abraão
Abraão foi provado por Deus. Abraão já estava aqui, não sei, com 117, 120 anos, mais ou menos. E Deus, um dia de madrugada, desperta Abraão e diz: pega o teu filho Isaque, o teu único filho a quem você ama, e vai no Monte Moriá e oferece a ele sacrifício a mim. A Bíblia diz, prezado, vocês veem o texto. Abraão levantou-se cedo, tem uma versão que fala de madrugada, preparou tudo, a lenha, o terno, o fogo, chamou 2 servos, chamou Isaque, e levantou-se cedo para ir em direção ao Monte Moriá, ao lugar que Deus havia falado para ele naquela mesma noite. Você já pensou, pessoal, você que é mãe, se Abraão chegasse, você fosse Sara, e Abraão chegasse em você e falasse assim: Sara, de noite, nessa noite, meu Deus Todo-Poderoso apareceu para mim, mandou eu sacrificar Isaque, lá no Monte Moriá. O que será que Sara, ou você, Sara, estaria falando para Abraão? Eu acho que muitas irmãs estariam falando mesmo que a esposa de Jó falou para ele: está doido? Vai ficar fiel ao seu Deus? Amaldiçoa esse Deus aí e morre. Vai você lá e se auto-sacrifica. Isso não vou deixar. Abraão, meus prezados, não consulta ninguém. Aquilo ali era muito forte, era uma revelação muito alta, não era qualquer pessoa que poderia receber aquilo e obedecer. É por isso, prezados, que muitas vezes Deus guarda as coisas e não revela para nós, porque nós não estamos preparados para receber as revelações de Deus. Deus está guardando muita coisa para o futuro. E Abraão, meus prezados, ele não consultou ninguém. Ele apenas marchou em direção ao Monte Moriá. 3 dias de caminhada. Isaque, 3 dias morto no interior de Abraão. Lá em Hebreus diz que Abraão estava crendo que até dos mortos Deus poderia ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Quando ele chega no altura e vê o Monte Moriá, ele diz para os seus servos: ó, vocês fiquem aqui juntamente com o jumento. Eu e o menino, nós vamos lá. Vamos adorar. E depois voltaremos. Aleluia. Ele estava crendo no Deus Todo-Poderoso, que alguma coisa ia acontecer, porque Isaque, meus prezados, era o filho da promessa. Não importa, meus prezados, quem nós sejamos aqui na terra, sejamos príncipes ou hebreus ou plebeios, sejamos pastores ou simples membros de uma igreja, nós não estamos livres de passar por nenhuma provação. E muitas vezes coisas que aconteceram conosco no passado, e às vezes nós reclamamos contra Deus, era Deus nos provando, era Deus nos testando, e muitas vezes nós não passamos no teste de Deus. Mas Abraão não, meus prezados, ele não consultou carne nem sangue, ele foi direto àquilo que Deus estava pedindo. Aleluia. E às vezes Deus pode pedir alguma coisa, se eu tiver maturidade suficiente, Deus pode falar: isso vai acontecer, e vai acontecer logo. Deus vai avisar. Ou se eu não tiver maturidade, Deus não vai avisar, porque eu vou sofrer com antecipação. Você vai sofrer. E Sara não podia saber disso. Irmãos, por que Deus nos prova? Ou qual a tonalidade, qual é a força da prova? Hebreus diz que não nos veio tentação que não fosse humana. Deus nunca vai nos provar com coisas sobre-humanas, com coisas sobrenaturais. E qual é o propósito da aprovação? A aprovação nos vem para que nós possamos passar pela prova e receber a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Glória a Deus, aleluia. Esse é o propósito da prova. O propósito da prova, meus prezados, é fortalecer muitas vezes a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo estava em Listra,
Nós estudamos recentemente com o pastor, ele foi apedrejado em Listra porque ele impediu que as pessoas o adorassem como Deus, porque ele fez um milagre, eles queriam adorá-lo como Deus, e ele impediu. E aí vieram os judeus de Antioquia e de Icônio e influenciaram os nativos de Listra e apedrejaram a Paulo. A coisa foi tão séria, meus pesados, que Paulo caiu ali morto. Pegaram Paulo e jogaram lá no lixo da cidade e ele ficou caído. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos que envolveram Paulo começaram ali a estar perto dele. Acredito que entraram em oração e Paulo se levantou. E o que Paulo fez? Ele me disse que ele voltou nas mesmas cidades, anunciando a palavra de Deus e dizendo que é necessário que nós passemos por grandes tribulações para que nos seja dado o acesso até a presença de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes passamos por provações, meus prezados. Muitas vezes passamos por lutas e às vezes reclamamos. O povo de Israel no deserto, toda a provação que eles passaram, Deus os chamou de murmuradores. Às vezes acontece um incidente, que nem o André hoje. Vou usar o fato do André hoje. Foi correr no kart, o kart quebrou. Gastei bastante para fazer ele correr, tudo. E ele, quase no finalzinho da prova, quebrou o kart dele. E ele ficou sentado. E eu consegui arrumar o kart no intervalo, e ele voltou a correr novamente, mas não deu uma volta. Aconteceu um outro problema com o kart. Ele arrancou o capacete e jogou assim, saiu chateado. Isso acontece, muitas vezes somos provados e nós não queremos aceitar. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que nos vem, nós reclamamos daquilo que Deus nos dá, nós reclamamos daquilo que Deus quer que nós passemos, para que nós nos fortaleçamos, aleluia. Uma pessoa que vai capinar uma roça, se ele nunca capinar uma roça, se ele capinar o dia inteiro a sua mão, vai ficar cheio de bolha. Se todo dia ele for capinar, vai virar sangue aquilo ali. Ele vai ver que coisa, sangue, bolha, está doendo. Mas se ele continuar capinando, aquilo vai virar um calo, e aí ele não vai sofrer mais. Muitas vezes as provas vêm com esse propósito. Nós vamos ficar calejados, e quando vier uma prova maior, nem sentimos nada, aleluia. Abraão, meus prezados, ele estava sendo provado por Deus, e ele não também somente foi provado por Deus, mas a Bíblia diz que ele foi aprovado por Deus. Glória a Deus. Ele foi aprovado. Aleluia. Quando ele estava para degolar o menino, que já estava amarrado ali, totalmente mobilizado, que ele amarrou Isaac. Deus, vai que esse menino foge. Vai que esse menino queira fugir. Porque quando eles estavam caminhando, Isaac perguntou: pai, e dá o fogo, e dá lenha? Aqui, ó, leva aqui na minha mão. Cadê o? E o cabrito, e o cordeiro, onde está? E que Abraão fala? Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, aleluia. Glória a Deus. E quando ele está lá amarrado, pronto para ser degolado, ser sacrificado, o anjo brava do céu: Abraão, não faça bem mal, menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me negaste o seu único filho. Glória a Deus, aleluia. Deus pode olhar para nós e dizer: meu filho, você não me negou essa. Glória a Pedi Deus. para você levantar de madrugada e você levantou. Pedi para você levar uma cesta básica lá e você foi. Pedi para você fazer isso. Mas muitas vezes uma pessoa se apresenta, nós pedimos alguma coisa, né? A gente olha assim, cima e embaixo. Não, esse para esse não. Então, prezado, muitas vezes Deus prova em diversas circunstâncias. Seremos aprovados por Deus. Porque quando nós somos aprovados em uma coisa de um grau bem pequeno, nós estamos preparados para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Prezados, Abraão foi provado por Deus e ele foi aprovado. Glória a Deus, Que nós aleluia. possamos cada dia nos colocar na presença de Deus, para que Ele possa nos provar.
Às vezes Deus pode olhar para algum de nós assim e falar assim, xiii, ele não aguenta um alfinete. Deus pode olhar para o outro e pensar que ele aguenta uma tonelada, pode vir em cima dele. Aí me deram os anjos, né? Os anjos que virão para trazer aquilo que Deus quer que nós passemos, para que nós sejamos fortalecidos. E a última coisa, meus prezados, que nós queremos falar aqui, é que as revelações que Deus concedeu a Abraão, elas foram gradativas. Primeiro uma coisa, depois outra. Primeiro ele disse para Abraão, lá em Ur dos Caldeus, vai para uma terra que eu te buscarei. Ele foi para onde? Foi para Arã, acertei, né? Em Arã, ele passou um período de tempo, parece-me que Abraão esqueceu da chamada de Deus. Ele foi com o pai, com a mãe, ele foi com Ló, foi com os cabritos, o papagaio, ele foi todo mundo para Arã, e lá Abraão se esqueceu da chamada de Deus. Lá ele paralisou a sua vida, lá ele ficou não sei quantos anos. Mas quando ele tinha 75 anos, Deus ainda fala novamente com ele. E aí ele sai dali e vai para a terra de Canaã. Na terra de Canaã, Deus revela para ele: olha, essa é a terra. Não era lá em Arã onde você estava, não. É nesta terra, essa terra que eu vou te dar. E Deus vai dizendo para ele aos poucos aquilo que vai acontecer na sua vida. Deus vai dizendo para ele que o descendente dele não seria Ismael, que Ismael devia ser despachado, que o descendente dele seria nascido do próprio Isaac, do próprio Abraão e da própria Sara. Glória a Deus. Certa vez ele chama Abraão e diz: Abraão, olha a areia do mar. Você pode contar? Olha a areia do mar, olha o pó da terra. Você pode contar? Assim serão os seus descendentes, como o pó da terra. Aí ele leva Abraão uma vez a um lugar e diz: olha as estrelas dos céus, Abraão. Começa a contar as estrelas dos céus. Você pode contar? Eu acho que ele começou a contar, né? Ele diz: é impossível contar as estrelas dos céus. Assim será também os seus descendentes. Primeiro, Deus levou Abraão a olhar ao pó da terra, os descendentes carnais, aqueles que iam nascer da terra, aqueles que seriam filhos dos seus filhos. E depois ele manda olhar para as estrelas dos céus, aqueles que virão de Deus, aleluia. Todas as famílias da terra serão abençoadas no seu descendente. Ele está falando de nós aqui, irmãos. Glória a Deus. As estrelas dos céus significa o lado espiritual dos descendentes. E hoje nós somos filhos de Abraão. Glória a Deus, Apesar aleluia. de Deus é assim, Ele vai revelando as coisas aos poucos. Você crê em Jesus, aceita Jesus como Salvador. Qual que é o primeiro passo? Você é ensinado a descer das águas para o batismo, porque isso é uma ordenança de Deus. É preciso tomar esse passo. Depois você fica sabendo que é preciso receber batismo com o Espírito Santo. Mas como é que é esse negócio? Falar em língua, falar enrolado? Não quero isso não. Fica sem a bênção, fica um crente frio. Mas é preciso buscar o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Depois vem os dons espirituais, e depois vem tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus, aleluia. Deus só vai revelar o segundo passo. Não adianta você querer ser alguém famoso, se ainda você não buscou, ou se você conhece o batismo com o Espírito Santo e você está rejeitando. Tem pessoas que dizem: não existe batismo com o Espírito Santo. Que besteira é esta? Mas na verdade, meus pesados, as pessoas pegam a Bíblia e torcem. Você vê lá em Atos dos Apóstolos o que aconteceu? Quando os discípulos veio sobre eles o Espírito Santo, eles falaram em línguas estranhas, e as pessoas que estavam ali entendiam o que eles falavam. Glória a Deus, aleluia. E lá na casa de Cornélio, tem alguma coisa semelhante a isso, que eles falavam em línguas estranhas e o povo entendia? Pronto, caiu o argumento de quem se baseia nisso aí. E lá em Atos, quando Paulo estava na igreja de Éfeso, que a Bíblia diz que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e falavam em línguas estranhas.
cai novamente esta falácia. E quando Paulo diz: eu falo mais em línguas do que todos vocês, irmãos, procurai os dons espirituais, mas falai em línguas estranhas, porque aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica-se a si mesmo. Aquele que profetiza, edifica a igreja. Então é uma bênção de Deus. Deus, ele vai revelando aos poucos, meus prezados, como ele revelou para Abraão. Cada passo virá depois, cada degrau virá depois. Primeiro precisa cumprir o primeiro passo, para que Deus mostre o segundo passo. Primeiro precisamos cumprir as primeiras coisas, os rudimentos da nossa fé, para que Deus nos leve a um plano maior, e aí vai ser bênção, até que um dia você vai receber uma pedrinha branca. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus que abençoe, irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso para conosco. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar a cada dia da nossa vida, para que estejamos prontos cada momento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Como nós falamos da vida de Abraão, cada um de nós aqui, meu Pai, nós sabemos que somos filhos de Abraão pela fé, e o Senhor tem um propósito em cada vida, que o Senhor possa nos ajudar, a nos colocar nas Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos a nossa vida em oração, nós temos um lugar de oração na nossa casa, nós estamos sempre atentos a ouvir a voz do Senhor, e nunca nos surpreendemos com nada, porque o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por uma provação, seja enfermidade, seja luta, sejam problemas emocionais. Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo, porque o Senhor é aquele que nos fortalece em toda a nossa tribulação, e o Senhor sempre vai prover um escape para cada um de nós. Por isso eu rogo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, pastor.